Muito boa noite. Eu queria agradecer a todos a presença, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Vou falar de um tema que hoje é muito polêmico e que está trazendo assim, grandes problemas para quem trabalha no mercado imobiliário, justamente por se tratar de uma lei muito complexa e que mudou praticamente tudo que a gente já conhecia durante aí 30 anos. Tá? E agradecer também o pessoal que está do outro lado, nos assistindo. E estou à disposição, no final nós vamos abrir para dúvidas. Então, algumas dúvidas elas já vão ser explanadas durante a palestra, devido a outras palestras que nós viemos fazendo ao longo, desde a publicação da lei. Então, nós já colocamos esclarecimentos de algumas dúvidas várias vezes perguntadas. Mas, no final, de qualquer forma, a gente vai estar abrindo para dúvidas em geral. A palestra é composta de duas partes. Uma primeira parte é uma parte um pouco mais pesada, porque é uma parte técnica que, inevitavelmente, eu tenho que passar por ela para que vocês possam entender como manusear essa nova lei. E, na segunda parte, que vem na sequência, seria a simulação, que é o que vocês receberam. Aí é um exercício prático de um imóvel que não existe na realidade. Tá? Eu criei um imóvel que a gente pretende implantar nesse imóvel um edifício, e aí nós vamos descobrir como encontrar nessa lei qual o zoneamento, se é permitido essas atividades, enfim, é o que vocês teriam que usar na prática, tá ok? No nosso site, eu vou passar para vocês no final também, já tem a lei completa do novo plano diretor, inclusive com os mapas disponíveis para impressão, tanto a impressão grande como a impressão em imagem, e isso eu vou estar passando para vocês no final como localizado dentro do nosso site. Então, volta só um slide. A lei do novo plano diretor, que dá as diretrizes de uso e parcelamento do solo, é a 13885 de 2004. Ela entrou em vigor a partir do dia 2 de fevereiro de 2005, por não ter havido um decreto que regulamentasse, era prevista ela entrar em vigor a partir dessa data. Aqui nós vamos falar um pouquinho de noções gerais e objetivos da lei. A lei ela é composta de 3 partes. Essa lei 3885. A primeira parte é o que complementa o plano diretor estratégico. Essa primeira parte não é muito utilizada por nós, que mexemos mais no uso e parcelamento do solo. A segunda parte da lei ela é composta por 31 anexos, que são as 31 subprefeituras da cidade de São Paulo. E cada subprefeitura tem a sua legislação própria. E nós vamos perceber mais para frente que existem diferenças entre subprefeituras. Então, antigamente, o que a gente tinha? Uma zona 2 aqui, na região da Paulista, eram as mesmas características de construção de uma zona 2 na Vila Mariana. Isso não acontece mais. Então, pode ser que aqui, uma zona mista, que hoje é uma nomenclatura de zona, uma zona mista hoje aqui, ter uma característica, e uma zona mista em Santo Amaro ter outra característica. Então, cada subprefeitura delimitou o que era melhor para a sua região. Tá? A parte 3 da lei é a parte geral, onde dá as características gerais para todas as subprefeituras. Aqui eu coloquei só um mapinha de todas as subprefeituras para dar uma ideia do que seriam as 31 subprefeituras. O objetivo da lei, da nova lei, estimular o desenvolvimento urbano, assegurar a forma de ocupação urbana compatível com as características ambientais, através de criação de algumas áreas de proteção ambiental dentro da cidade de São Paulo, onde eles conseguem limitar a construção. Distribuição equilibrada das atividades econômicas, isso foi possível através de cada subprefeitura delimitar o que era melhor para a sua região. Permitir o uso misto na cidade, uma inovação também. Pela lei anterior, toda vez que você tinha que mudar o uso de um imóvel, ou seja, você tinha um imóvel aprovado para serviço, se você fosse utilizar esse imóvel para comércio, se ele estivesse no mesmo nível de complexidade, com os mesmos parâmetros, você podia simplesmente pedir a licença de funcionamento. Se não tivesse, você tinha que entrar o que a gente chamava de mudança de uso. Tá? Então, por exemplo, você tinha um imóvel residencial, se você fosse utilizar para comércio, você teria que entrar com um pedido de mudança de uso. Isso, pela nova lei, não será mais necessário. Então, o que é necessário? Você vai ocupar um imóvel já construído, que esse imóvel esteja regular para qualquer atividade e que o uso que você pretende instalar nesse imóvel seja permitido no local. A partir desse momento, você pode solicitar a sua licença de funcionamento, desde que ele atenda alguns parâmetros de incomodidade, que a gente chama como, por exemplo, ruído, poluição, e a gente vai ver mais para frente quais seriam esses parâmetros.
permitir a mudança de uso na mesma edificação, estabelecer os níveis de incomodidade, como eu falei, ruído e poluição em geral, reduzir a permeabilização do solo. Todas as zonas, elas foram agora, é obrigatório um mínimo de taxa de permeabilidade. É uma área onde você tem que deixar totalmente permeável, inclusive livre de subsolo, de laje. Então, é aquele permeável que a gente chama até o Japão, com nada embaixo mesmo. Então, essa taxa de permeabilidade ela varia de 15% a 30%, dependendo da subprefeitura. Assegurar a fluidez e segurança do tráfego através de classificação de largura de vias. Nós vamos ter um pouquinho mais de restrição em relação à largura de via, largura da rua. E controle do gabarito por razões paisagísticas, controle das alturas das edificações, que isso antes não tinha também. É mais um item que a gente vai ter que observar na lei para poder estar oferecendo e projetando. Que as características do antigo zoneamento, só para a gente fazer um comparativo. O antigo zoneamento ele estava embasado no modelo de cidade ideal, principalmente imaginando-se que o metrô iria se expandir e que uma cidade com vias expressas. Por esse motivo, acabou acontecendo uma maior concentração das áreas de serviço na região mais central e a cidade tendo que se deslocar muito para poder chegar nas regiões onde encontrariam os trabalhos. Com o novo plano diretor, uma das propostas é essa, para que cada região consiga se desenvolver de forma que as pessoas não tenham que sair da sua região para poder estar localizando o seu trabalho. Então, ela adotava para a regulamentação do uso apenas as zonas de uso, então era aquilo, a zona 2 aqui era a mesma zona 2 de Santo Amaro, não tinha diferença. Estabelecia as mesmas regras para a edificação e para o uso, dificultando a ocorrência de usos diversos na mesma edificação, que eu tinha falado que a gente tinha que fazer aquela mudança de uso para poder estar ocupando o imóvel. Separava as áreas da residência das áreas de trabalho, exigia recuo nos 2 primeiros pisos, isso é uma inovação também. Com o novo plano diretor, até 6 metros de altura, hoje a gente não precisa mais respeitar recuo lateral e de fundo. A edificação ela pode encostar nas laterais e no fundo, desde que atenda o Código de Obras na parte de iluminação e ventilação. Mas isso facilita principalmente a ocupação em lotes pequenos, lotes estreitos, que antes você tinha um lote, às vezes, de 8 metros de frente, tinha que deixar 3 metros de cada lado, não sobrava nada para a construção. Então, esse é um benefício até 6 metros de altura. E a maior parte do território ele era constituído pela Zona 2, então, fazendo com que a cidade tivesse a mesma característica, praticamente na cidade toda, sendo que cada local tem a sua particularidade. Então, vamos lá. O novo zoneamento, nós vamos começar falando primeiro das zonas de uso, que foi o que substituiu as antigas E1, E2, E3, E4, enfim, todas as zonas. Pode passar. Ela é dividida em 2 macrozonas. Então, o que a gente chama de macrozona de proteção ambiental e macrozona de estruturação e qualificação urbana. E, por último, as zonas especiais. Dentro da macrozona de estruturação e qualificação urbana, que é onde pega a nossa região mais central, ela é dividida em 5 zonas de uso. Então, a gente começando pelas ZERs, que são as zonas exclusivamente residenciais. Aqui nós vamos ter a 01, densidade demográfica baixa, que praticamente substituiu a antiga Zona 1. A 02, densidade demográfica média, ela vai permitir alguns parâmetros de construção diferenciado, um pouco maior. E a 03, densidade demográfica alta, que aqui sim é permitido, inclusive, o edifício residencial. Mas sempre falando de 0, nós vamos estar falando de uso exclusivamente residencial. A diferença que eu coloquei, uma diferença entre subprefeituras, o gabarito, ou seja, a altura da edificação em algumas subprefeituras, em 01 e 02, é em torno de 9 metros, em outras 10, só para mostrar diferenças entre subprefeituras. Aqui a zona predominantemente industrial, que ela praticamente substituiu a antiga Z6, mas foram criadas outras áreas. É muito difícil trabalhar nesse novo zoneamento dizendo que, por exemplo, a zona 1 agora é a 01. É arriscado fazer isso, porque tiveram muitas áreas que foram modificadas durante o plano diretor. Tá? Então, mais assim, em questão de características, a gente diz que a ZPI, que é uma zona predominantemente industrial, seria equivalente à antiga zona 6. A densidade demográfica, a zona mista, que aqui nós vamos ter a variação zona mista 1, 2, 3A e 3B, e também sendo classificada por seu potencial construtivo baixo, médio e alto. Aqui, a diferença da letra A e a letra B é o potencial construtivo. Quando nós tivermos uma ZM3A,
significa que eu vou poder construir uma vez a área do terreno. O coeficiente de aproveitamento desse terreno é 1. E as M3B, praticamente o coeficiente de aproveitamento na maioria das subprefeituras é 2. Então, significa que eu posso construir 2 vezes a área do terreno. Aqui eu coloquei um modelinho de planta só para identificar. Então, dentro dos quadros, dos mapas de zoneamento, dos mapas das subprefeituras, nós vamos sempre encontrar as iniciais da subprefeitura, no caso aqui Santo Amaro, e aí eu vou encontrar o nome da zona, ZM, no caso 1, barra um número, que significa o número desse perímetro de zona dentro daquela subprefeitura. Então, se eu me deparar, às vezes, com uma dúvida, que eu não sei se é uma dúvida em relação ao perímetro da zona, eu tenho como identificar na lei através desse número aqui. E a prefeitura e a subprefeitura ela pode dizer também, bom, na ZM103, só nessa ZM1 eu quero uma característica diferente. Isso acontece na lei também. Tá? O mapa ele é composto de praticamente 5 cores. A ZM ela está no cinza, ZM1 cinza claro, ZM2 o cinza escuro e a ZM3 mais escuro no cinza. E todos os mapas é composto de legenda, a gente vai ver um mapa grande depois para poder dar uma olhadinha. Aqui, como diferença entre subprefeituras que eu estava explicando para vocês, eu coloquei a ZM2, por exemplo, ela fixa o gabarito de 25 metros na subprefeitura de Pinheiros. Ele fixa 25 metros de altura máxima da edificação. Só que quando nós vamos ler o plano regional, o plano da subprefeitura de Pinheiros, ele exclui algumas zonas mistas do tipo 2. Então, ele fala, a zona mista 2/05, eu quero que tenha um gabarito de, no máximo, 15 metros. Então, a gente sempre tem que olhar as tabelas e o plano regional também. E aqui a diferença entre as subprefeituras, como, por exemplo, na zona mista 1, nós vamos ter subprefeitura que o gabarito é 9 metros, subprefeitura que é 15, subprefeitura que é 25. Então, não dá para a gente saber, por exemplo, falar assim, bom, na zona mista 1 é 15 metros para toda a cidade. Não é assim. Então, cada subprefeitura delimitou a sua altura, suas características dentro daquela zona. Aqui é a zona de centralidade polar, predominância de usos não residencial. As zonas onde maior potencial construtivo tem seriam a zona ZM3A, 3B e a zona de centralidade polar. A zona de centralidade polar são as zonas onde maior potencial construtivo tem de todo o zoneamento. Tá? Aqui eu coloquei como diferença entre as subprefeituras, para vocês terem uma ideia, o coeficiente de aproveitamento básico, que seria o potencial construtivo do lote. Então, por exemplo, vocês têm um terreno de 1.000 metros, quanto que eu poderia construir nesse terreno de 1.000 metros? Então, na subprefeitura de Pinheiros, por exemplo, na ZCPB, ele estabelece que eu posso construir 2,5 vezes o meu lote. Então, eu posso construir até 2.500 metros. Se eu for na mesma ZCPB, lá na subprefeitura de Jaçanã, ele diz que eu posso construir 3.000 metros quadrados. E na subprefeitura da Sé, ele diz que eu posso construir 4.000 metros quadrados. Então, para mostrar para vocês a diferença entre a subprefeitura dentro de uma mesma zona de uso. E aqui, como exemplo, na ZCPA, para o gabarito, para a altura da edificação na subprefeitura de Pinheiros, nós temos 25 metros. E na Vila Mariana não tem limite. Tá ok? Aqui as zonas de uso que substituíram os antigos corredores, são as zonas de centralidade linear. No caso aqui, A e B são as zonas ZCLA e ZCLB, são as zonas de centralidade que passam por fora das zonas residenciais. E as ZCL, Z1 e 2 são as que passam internamente as zonas residenciais. Isso nós localizamos no mapa, isso não precisa decorar. Então, normalmente no mapa tem essas legendinhas aqui. Então, quando nós nos depararmos com uma via que tenha uma dessas legendas, ela é um antigo corredor e é corredor hoje atual também. Como exemplo, aqui só para vocês terem conhecimento, ZCL-Z1 eu daria a Avenida Pacaembu, que é conhecida, ZCL-Z2, Avenida 9 de Julho, Estados Unidos, Avenida Brasil, Gabriel Monteiro da Silva, um trecho ZCL-Z1 e um trecho ZCL-Z2. E tem um trecho finalzinho que ele é de zona mista. Pode passar. Aqui, a título de curiosidade, se vocês se depararem, é uma coisa que a gente não utiliza muito, mas eu gosto sempre de citar, porque se deparando num mapa que tenham essas zonas, vocês não vão se assustar. Então, as zonas especiais, aqui nós temos a ZEP, Zona Especial de Preservação, que são as reservas florestais, parques. As ZOI, Zona de Ocupação Especial, Aeroporto de Congonhas, Campo de Marte. ZEPAM, Zona Especial de Preservação, Remanescente de Vegetação Significativa. ZEPAG,
Zona Especial de Produção Agrícola, ZPEC, Zona Especial de Preservação Cultural. Essa daqui já é um pouco mais importante para nós. As ZPEC são as áreas consideradas áreas de patrimônio, então são os bairros tombados, como por exemplo Pacaembu, Jardins, uma região do Sumaré. Então nos mapas das subprefeituras agora é delimitado, porque antes nós tínhamos a necessidade, toda vez que a gente ia projetar ou vender um imóvel, enfim, o que nós tivemos que fazer com o imóvel, a gente tinha que ir até a prefeitura verificar se esse imóvel estava numa região tombada e se tinha legislação específica para aquele bairro. Isso agora não é mais necessário, porque no mapa contempla isso, que são as ZPECs. Inclusive, quando os imóveis são tombados, tem alguns pontinhos vermelhos no mapa, indicando que naquele local tem um imóvel tombado. Então, se ao estar localizando o imóvel no mapa, você verificar que tem um ponto vermelho ou tem uma área de ZPEC, atenção e verifica, porque com certeza tem uma restrição específica para aquele local. E as ZEIs, a Zona Especial de Interesse Social, são áreas onde a prefeitura delimitou de áreas de interesse social para construção, de HIS e HMP. São áreas de predominância de construção de habitação de interesse social e de mercado popular, que são para famílias até 6 salários mínimos ou até 16 salários mínimos. Quando vocês se depararem com uma área em ZEIs, não dá tempo de eu abordar isso aqui para vocês, mas atenção, porque ZEIs tem legislação especial também. Tá? Pode passar? Então, até agora eu falei só das zonas de uso, que foi o que substituiu as antigas Z1, Z2 e Z3. Agora nós vamos falar um pouquinho dos usos e das atividades, que é o que substituiu o antigo C1, C2, S1, S2, que é o tipo de atividade que nós vamos desenvolver dentro dessas zonas. Aqui os tipos de indústria, como são classificadas indústrias. As indústrias elas foram classificadas em IND 1A, IND 1B, IND 2 e IND 3. Diferente do que era antigamente, que a I1 a gente tinha até 500 metros quadrados e tinha um potencial de maquinário, agora você classifica ela justamente por atividade, pelo tipo de incômodo de poluente que ela gera no local. Então, a IND 1A, ela não gera efluente líquido, emissão atmosférica, e isso tem uma listagem, tá, o que é considerado uma IND 1A. No decreto 45.817, que também está disponível no nosso site, lá tem uma listagem de quais são as indústrias nessa categoria. Então, aqui como exemplo eu coloquei oficina de costura, fábrica de artigos de escritório. A IND 1B, ela é possível geração de ruído e de poluição. Como exemplo eu coloquei a fábrica de alimentos e plástico. E a IND 2, atividade industrial incômoda, alto potencial poluidor, mas que ela trata os seus resíduos. E por último, a IND 3 é altamente poluidora. A IND 3 ela foi proibida no município de São Paulo. Existe o quadro 5 da parte 3 da lei, que está listado todas as indústrias que foram proibidas no município de São Paulo. Dessas indústrias, as indústrias já estão instaladas e já tiverem a sua licença de funcionamento, elas permanecem e vão ter um prazo para se adequar em relação aos parâmetros de incomodidade. Novas indústrias desse tipo, altamente poluidoras, foi proibida na cidade. E aqui o uso misto. O uso misto hoje ele vai ser permitido quando? Se todos os usos que se pretende instalar forem permitidos na zona, sejam atendidos parâmetros de incomodidade, como ruído, emissão de poluentes, e condições de instalação como horário de funcionamento. E aqui o único uso mais difícil de se trabalhar com uso misto seria a indústria do tipo 1B e a indústria do tipo 2, que ela não é compatível com o uso residencial. Então, até a indústria do tipo 1A, que é aquela indústria que não polui, que seria oficina de costura, trabalhos manuais, ela é compatível, inclusive, com o uso residencial em algumas zonas, desde que ela seja permitida naquele local. Então, características de ocupação de imóveis. Então, a gente passou por zoneamento, passamos pela nomenclatura dos usos, e agora nós vamos trabalhar um pouquinho os recuos, aqueles parâmetros que muitas vezes a gente tem que dar para o cliente, para falar assim, ele fala, bom, o que eu posso construir aqui? Então, uma coisa muito legal, o recuo mínimo de frente antes era variado para as zonas de uso. Então, você ia numa zona 2, era 6 metros para comércio, 5 metros para residência, e você tinha que sempre estar consultando a tabela. Então, agora, o recuo mínimo de frente foi fixo em 5 metros, inclusive no subsolo, para todas as categorias de uso. E todas as zonas de uso também. Os lotes com 2 ou mais frentes, o recuo mínimo de frente é obrigatório em todas as frentes do imóvel. Então, aqueles lotes que eu tenho frente para 2 ruas, eu tenho que respeitar 5 metros dos 2 lados. E o recuo mínimo de frente nos lotes de esquina ou com 2 ou mais frentes de formato irregular serão definidos por decreto. Os lotes de esquina, infelizmente, a gente não está tendo como desenvolver projeto, porque a lei não previu
como trabalhar com os recuos nesses lotes de esquina. Então, quem tem lote de esquina, a gente não consegue dar os parâmetros para que consiga desenvolver projeto, até ser regulamentado por algum decreto. Os recuos laterais de fundo, como eu citei lá no comecinho, então até 6 metros de altura, nós não temos necessidade de recuo lateral e de fundo, 6 metros de altura a partir do perfil natural do terreno, ok? E a partir de 6 metros de altura, nós teríamos que estar respeitando essa fórmula com o mínimo de 3 metros. Então, vamos supor, eu tenho uma edificação de 26 metros de altura, 26 menos 6 eu teria 22, dividido por 10 daria 2. Então, eu tenho que respeitar 3 de lateral e 3 de fundo, nessa edificação de 26 metros. Se eu tiver uma edificação de 46 metros, por exemplo, daria 4 essa conta, eu teria que deixar 4 de lateral e 4 de fundo. O recuo lateral de fundo só vai ter uma ressalva no caso das indústrias, serviços de armazenagem e guarda de bens móveis e as oficinas, localizados fora das zonas predominantemente industriais e que tiverem mais do que 500 metros quadrados. Então, se eu estiver implantando uma indústria que é fora de uma zona predominantemente industrial, por exemplo, uma zona mista, e ela tiver mais do que 500 metros quadrados, não vale aquela regra de encostar nas laterais e no fundo para esse tipo de indústria. Eu tenho que recuar no mínimo 3 metros. Oi? No caso da ZUP, para quem trabalha com legislação estadual, nós utilizamos a mais restritiva, tá ok? Então, se a ZUP ela prevalece em cima do plano. A taxa de ocupação máxima do lote, o que é a taxa de ocupação? A taxa de ocupação é a porcentagem que eu posso ocupar desse lote, tá? Então, vamos supor, eu tenho um lote de 1.000 metros quadrados, e a minha taxa de ocupação é de 50%. Significa que desse lote de 1.000 metros, eu posso ocupar 50% dele. Os outros 50% tem que ser livre de construção. Eu posso até aumentar em número de pavimentos, mas a porcentagem de ocupação desse lote seria os 50%. A taxa de ocupação, Vou falar. Então, aqui no caso da taxa de ocupação, não se aplica a taxa de ocupação no subsolo, ou seja, eu tenho que respeitar a porcentagem no térreo, mas no subsolo eu posso encostar nas laterais e no fundo. E eu tenho que respeitar a taxa de permeabilidade mínima, que é aquilo que eu falei, aquela porcentagem estabelecida em cada zona de uso que eu tenho que deixar de área permeável. E no caso da zona mista, a taxa de ocupação nós vamos poder chegar até 70% se a minha edificação tiver até 12 metros de altura. Então, isso é um benefício. Então, mesmo que lá no quadro da Subprefeitura de Pinheiros diga que a minha taxa de ocupação é 50%, se eu fizer uma edificação até 12 metros de altura, eu posso ocupar uma maior porcentagem do lote. Então, é um benefício. Tá ok? Parâmetros de incomodidade e condição de instalação. Isso é uma novidade, é uma coisa que ainda vai dar muito o que falar, porque as empresas que já estão instaladas, elas vão ter um prazo, não se sabe como vai ser dado esse prazo ainda, mas ela vai ter um prazo para se adequar. E quem for se instalar, já tem que se instalar adequado ao novo plano. Então, os parâmetros de incomodidade são regras de instalação e funcionamento do uso não residencial, e a função dele é impedir a instalação ou desenvolvimento de atividades não residenciais incômodas ao uso residencial. A verificação será feita no momento do pedido da licença de funcionamento. Então, quando o bar, o restaurante, for lá pedir a licença de funcionamento, ele vai ter que assinar um termo dizendo que ele está respeitando o horário de funcionamento para aquela zona, porque agora determinada zona tem o seu horário de funcionamento permitido. Ele vai ter que dizer que o número de decibéis que ele atinge é o que está permitido pela zona. Passa mais um quadro, vamos lá. Então, os parâmetros de incomodidade nós vamos dizer, então, aqui, seria emissão de ruído, geração de odores, emissão de gases, vapores, emissão de fumaça, vibração, poluição hídrica, periculosidade, toxicidade. Daqui, o único que já está regulamentado aqui na cidade seria emissão de ruído. Os demais, eles vão passar por regulamentação. Acredita-se que essa parte de poluição deve ser fiscalizado pela CETESB, mas ainda não está definido. E as condições de instalação nós vamos falar em área construída computável máxima, horário de funcionamento, que isso é muito problemático, número máximo de funcionários por turno, lotação máxima, vaga de estacionamento, área de embarque e desembarque, pátio de carga e descarga. Então, tudo isso vai ter regra agora para instalar o uso. Isso a gente não tinha antes. Passa mais uma. Então, o quadro onde dá esses parâmetros, eles são do quadro 2A a 2H da parte 3 da lei. Isso também vai estar... Volta. Então, aqui, normalmente, ele vem assim, ó, vem o nome do quadro,
Aqui o nome da zona, então vamos supor, aqui no caso eu fui lá no mapa e localizei que eu estou numa ZCL-Z1. Então eu venho no quadro A e localizo aqui quais são os parâmetros de incomodidade. Então aqui ele vai me dar algumas características, ele vai falar o quanto eu posso emitir de ruído, qual o horário para carga e descarga, qual a vibração que eu posso ter. Então tudo isso eu tenho que respeitar para instalar o meu uso. E nessa tabela também ele vai falar quais são os grupos de atividades que eu posso desenvolver no local. Então, ele vai, aqui no caso desse corredor, então lá na Avenida Pacaembu, eu poderia ter comércio de alimentação sem consumo no local, comércio diversificado, serviços pessoais, serviços de educação. Então essa é a tabela geral. Então o que acontece? Normalmente a gente se reporta a essa tabela e depois vai no plano regional, ver se o plano regional não estabeleceu alguma característica específica. Como eu dei de exemplo, a Avenida Pacaembu, a subprefeitura da Sé e da Lapa fizeram um acordo com os moradores da região e eles delimitaram que na Avenida Pacaembu não vai ser respeitada essa tabela. Lá na Avenida Pacaembu são os usos listados, eles listaram os usos permitidos naquele local e a gente não respeita a tabela. Então o plano regional, ele sendo mais restritivo, ele sobrepõe a diretriz geral. Então a gente olha aqui para ter uma noção geral. Então quem está lá na Pacaembu tem que respeitar no máximo 250 metros quadrados de área construída para as edificações novas que forem construídas no local. Horário de funcionamento, sendo horário comercial, número máximo de funcionários sem restrição. Para qualquer local de reunião, lotação máxima 100 pessoas. Uma vaga para cada 35 metros quadrados de área construída. Área de embarque, desembarque. Então, quer dizer, na avenida ele tem que respeitar tudo isso. Só os usos que são listados, porque a subprefeitura da região delimitou os usos listados. Segurança e fluidez do tráfego. Aqui é o que eu falei das larguras das vias, que agora nós temos que observar também. Então, essa é mais uma tabela que a gente tem que consultar para saber se naquele local vai ser permitida a atividade. Se nós tivermos numa via, nós chamamos de largura de via de alinhamento a alinhamento, ou seja, o leito carroçável mais as calçadas, ok? Então, se nós tivermos numa via com menos de 10 metros, os únicos tipos de atividade permitidos seriam serviços profissionais, serviços técnicos profissionais, e eu teria no máximo área construída 250 metros permitido de construção. Ainda que meu plano lá permita eu construir mais. Tá? Se eu estiver numa rua onde tenha menos que 10 metros de largura, eu vou ter que respeitar isso daqui. Ou se a minha via tiver entre 10 e 12, seria esse quadro, ou maior que 12 metros, eu teria todos os grupos permitidos. No caso, como vocês podem observar, para o uso residencial, se tiver menos do que 10 metros, eu não posso construir um prédio, por exemplo. O R2V não é permitido em vias com menos de 10 metros de largura. Mais um item, dentro das zonas mistas, então quando eu me deparar com uma zona mista, eu vou ter que classificar qual é o tipo de rua que está o meu imóvel, somente dentro da zona mista. Então, para que vai servir isso? Para eu poder localizar entre aquelas tabelas 2A, 2H, quando chega em zona mista vai ter assim, zona mista para via local, zona mista para via coletora. Então, o que eles fizeram? Dependendo da classificação da via, você pode ou não ter atividades permitidas naquele local. Então, o que são isso? Então, tem as vias estruturais, que são as vias de maior fluxo de carros. Então, que você liga a capital, a N1 liga a capital aos demais municípios do estado. A N2 faz a ligação dos municípios com a região metropolitana. N3 faz a ligação estrutural dos bairros com o centro de São Paulo. As vias coletoras e as vias locais. Isso não é necessário decorar esse nome de via. Isso é através de tabelas, onde então você se deparou com uma zona mista, nós vamos ter a tabela de vias estruturais e localiza se a nossa rua está lá. Então a nossa rua não está nas tabelas de via estrutural, localiza se está na tabela de vias coletoras. Não está, então ela é uma via local. Então, aí a partir disso, então, eu estou numa ZM1 via local, por exemplo. Então eu tenho que localizar a tabela entre a 2A e a 2H de zona mista para via local. Nós vamos fazer um exercício, vocês vão entender direitinho como funciona. Está aqui uma tabelinha só para vocês terem conhecimento de via estrutural. Então, aqui vem a classificação da via, o nome da via, o início e o fim, porque às vezes se a avenida é muito longa, a via é muito longa, ela pode ter variação. Então, um trecho ser estrutural e um trecho ser coletor. Então, sempre tem que confirmar o início e o fim dessa classificação. Pode passar. Aqui a tabela de vias coletoras da mesma forma, eles estão em ordem alfabética, então é de fácil localização, início e fim também. E aqui um pouquinho de estoques. O que acontece? Eu vou passar para vocês, logo após o estoque, algumas definições, mas antecipando,
Antigamente a gente tinha o que a gente chamava de coeficiente de aproveitamento, era o quanto eu poderia construir nesse lote. Então, aquilo que eu falei, a taxa de ocupação é a porcentagem que você pode ocupar do lote. Então, eu posso ocupar 50%. E o coeficiente de aproveitamento é quantas vezes o terreno eu posso construir. Então, vamos supor, eu tenho um terreno de 1.000 metros e o meu coeficiente de aproveitamento era 2, pelo antigo zoneamento. Então, o que eu fazia? 2 vezes os 1.000 metros, eu poderia construir 2.000 metros quadrados. E naquele exemplo, como eu falei que eu podia ocupar só 50% do lote, eu poderia fazer 4 pavimentos de 500 metros quadrados. Pelo novo zoneamento, eles criaram o que eles chamam de coeficiente mínimo, coeficiente básico e coeficiente máximo. O mínimo é aquele que, para você aprovar um projeto, você tem que construir. Então, eles falam lá 20% do lote. Então, dentro do nosso terreno de 1.000 metros, para aprovar qualquer projeto, no mínimo 200 metros quadrados. O básico é aquele que eu posso construir sem ter que pagar nada mais para a prefeitura. É justamente isso. Meu coeficiente básico é 2, meu terreno tem 1.000 metros, então eu posso construir até 2.000 metros quadrados de área total, computável. E no caso, o coeficiente máximo é aquele até onde eu posso chegar, desde que eu pague para a prefeitura por isso, que é o que a gente chama de... Tem uma contrapartida financeira, que é o que a gente chama de outorga onerosa. Então, vamos supor, nesse nosso exemplo, o coeficiente básico é 2 e o coeficiente máximo é 2,5. Então, significa o quê? Se eu quiser construir 2.000 metros quadrados nesse nosso lote de 1.000, eu vou construir e não preciso pagar nada para a prefeitura. Se eu quiser construir 2.500 metros quadrados, que é o coeficiente máximo, esses 500 metros quadrados eu vou ter que pagar uma contrapartida financeira para a prefeitura que se chama outorga onerosa. Eu vou passar para vocês a fórmula da outorga onerosa que todo mundo me pergunta. Mas ela é muito próximo do valor do metro quadrado do terreno em relação ao valor venal no IPTU. Tá? Eu vou passar direitinho a fórmula para vocês depois. Esse potencial construtivo a mais que a gente pode comprar, ele tem um limite, não é que a cidade inteira vai poder sair comprando. Então, eles delimitaram que é um limite grande, relativamente grande. Eles fizeram uma estimativa de 2000 a 2009. Então, eles têm 6,9 milhões de metros quadrados de construção residencial para vender, e 2,8 milhões de metros quadrados do uso não residencial. Considerando o período em que se foi estudado isso, é uma área relativamente pequena para ser vendida. E isso pode ser revisto tanto para cima quanto para baixo, através de decreto específico. Então, isso deve ser regulado pela Secretaria do Planejamento, e conforme for vendendo, então, toda vez que você quiser comprar um potencial construtivo, você vai ter que verificar na Sempla se existe potencial dentro daquele seu bairro, para você poder estar comprando. Tá ok? Então, aqui eu vou passar um pouquinho as definições, porque nós vamos entrar no exercício e nós vamos precisar de algumas definições, como o grupo é muito heterogêneo, eu gosto sempre de dar uma passada geral para que todos consigam acompanhar o exercício. Tá? São alguns termos técnicos que é necessário para a gente desenvolver o exercício. Então, a área construída computável é a soma das áreas cobertas de todos os pavimentos da edificação. Seria a área total considerada da construção, menos o que a gente considera a área não computável, como, por exemplo, os antigos subsolo em estacionamento, a gente considerava, pela lei anterior, como área não computável. No caso, aqui a nossa área não computável, a gente só vai contar a residência do zelador, o pavimento em pilotis, que é aquele pavimento livre que tem muito no litoral, que você vê as garagens com pavimento térreo todo livre. Isso é o pavimento em pilotis, também é considerado como área não computável. Se no meu projeto tiver isso, eu não conto no coeficiente de aproveitamento. E a área do pavimento térreo para o uso R2V, que for de utilização comum. Então, nos prédios residenciais, no caso, a área de salão de ginástica, a área de salão de festas, isso é considerado como área não computável também. O coeficiente de aproveitamento, como eu já expliquei para vocês, nós temos o mínimo, básico e o máximo. Como eu expliquei, o máximo a gente vai ter que pagar a outorga para poder estar utilizando. Pode passar. Então, aqui como exemplo, só um exemplo bem simplesinho. Então, a área do terreno aqui, 20 por 50, eu teria 1.000 metros quadrados, o coeficiente de aproveitamento 0,5, 500 metros quadrados. Então, eu estou ocupando aqui 50% do meu lote. Com o coeficiente básico, vamos supor que seja 1, eu poderia construir no máximo 1.000 metros. Então, aqui eu teria os 2 primeiros pavimentos gratuitos, né? Gratuitos sem pagar nada à prefeitura. Se eu quisesse construir os 4 pavimentos, os dois últimos pavimentos eu teria que pagar para a prefeitura, porque meu coeficiente máximo é 2. Eu teria que pagar a outorga onerosa para a prefeitura para poder construir os 4 pavimentos. O gabarito de altura máxima é o ponto do pavimento térreo até o ponto mais alto da edificação, excluído o ático e a caixa d'água, no caso dos edifícios.
Taxa de ocupação, já expliquei para vocês que é a porcentagem de ocupação do lote. E taxa de permeabilidade é a porcentagem que eu tenho que deixar de solo livre no terreno, sem construção, aquele permeável até o Japão, ou seja, que permita a infiltração da água da chuva. Então, aqui agora nós vamos passar a simulação, passar essas definições. Vocês receberam aí uma apostilinha. Tem a cópia desse roteiro, que seria um roteiro para que vocês, no caso, procurando um caso de vocês consigam seguir e saber como procurar na nova lei. Por enquanto, sim. Eu vou falar um pouquinho também sobre essa discussão no finalzinho. Então, vamos lá? Então, nesse caso aqui, o nosso cliente, ele tem um terreno ali na Rua Maranhão 102, ele está comprando um terreno na Maranhão 102. É um terreno hipotético, eu não sei nem se existe isso lá, tá? Eu criei um terreno, não tem. É hipotético, eu peguei um nome de rua, coloquei um número, não tem nenhuma relação. Então, vamos supor que nesse terreno, o terreno ele tem 20 por 60. Nosso terreno tem 20 por 60 e o nosso cliente ele quer construir um edifício residencial e um comércio, uma papelaria. Dentro do mesmo terreno, ele quer saber se é permitido e o que ele pode construir lá. Ele fala, bom, o que eu posso construir? Quantos metros quadrados eu posso construir? Então, primeira coisa que a gente tem que ver é qual a largura da via. Então, a Rua Maranhão, eu fui lá na prefeitura e me informei que eles têm 16 metros, a Rua Maranhão tem 16 metros de largura. Caso a prefeitura não tenha, porque tem algumas vias que ela não tem, nós temos que medir no local, de muro a muro. No caso de vias onde é variável, assim, às vezes um trecho da rua é mais largo, outro mais estreito, a gente usa o trecho mais estreito. E também temos que verificar qual é a subprefeitura. Nesse caso aqui eu verifiquei a subprefeitura da Sé. Então eu vou lá no mapa da subprefeitura da Sé. Esses mapas já estão disponíveis no nosso site para consulta e para impressão de vocês, tá? Eu fui na subprefeitura da Sé, esses mapas, infelizmente, eles não têm todas as ruas, mas têm as ruas principais, então com o guia de ruas vocês conseguem localizar. É sempre importante, quando vocês estão localizando o zoneamento, saber a quadra, porque como vocês podem ver, muitas vezes numa única via ele tem variação de zona dentro de uma mesma rua. Então, se você estiver assim no limite, se você não souber a quadra certa, você não consegue saber o zoneamento, ok? Então, aqui no caso, a nossa zona seria uma zona mista 3, que é esse azul bem escuro, é a zona mista 3B. Pode passar, Ra? Então, eu localizei lá no mapa, que era uma zona mista 3B. Fui lá no quadro de vias estruturais, a Rua Maranhão não estava nas vias estruturais. Fui no quadro das vias coletoras, não sei se vocês se lembram, quando eu falei que quando tiver zona mista, eu tenho que verificar qual é o tipo de classificação de via. Então, no caso, a nossa via é uma via coletora. No quadro 10 eu identifiquei isso. E aí fui lá no decreto 45.817 e verifiquei qual era o grupo de atividade que eu enquadrava a papelaria. A papelaria está enquadrada como comércio diversificado. E a classificação do edifício residencial, que no caso aqui é R2V. Então, agora aí nós temos que verificar aqui no quadro 4 a restrição da largura da via. Então, o uso não residencial, que tabela que eu tenho que olhar? Entre a tabela 2A até a tabela 2H. Como eu vou saber que, no caso aqui, eu estou olhando a tabela 2Z, essa tabela vocês têm com vocês aí. Alguém pegou minha simulação daqui? Presta uma só para falar qual é a tabela. É a última tabela de vocês. Penúltima, na verdade, né? Porque ela tem 2 folhas. Então, para o uso não residencial, como vocês podem ver aqui, então nós vamos utilizar o quadro 2Z. Por que o quadro 2Z? Se vocês lerem aqui, está escrito zona mista, então no nosso caso é zona mista 3B. E aqui embaixo, na minha tela não saiu, não sei porquê, ele teria que estar escrito via coletora, de vocês deve estar. Tá? Então, se eu tivesse numa zona mista via local, provavelmente, com certeza, seria o quadro 2D. E se eu tivesse numa via estrutural, de um tipo tal, ela seria a 2F. Então, a 2E, porque é zona mista via coletora. Então, aqui, para o nosso comércio, a nossa papelaria, ele vai ter que respeitar esses parâmetros de incomodidade, esse nível de ruído, enfim, horário de carga e descarga. E aí nós temos que ver se ele está enquadrado aqui no grupo de atividade permitido. Lembra que nós falamos que ele é um comércio diversificado? Então, ele está aqui, ele é permitido. Nossa papelaria é permitida.
Ele não tem restrição quanto à construção, então o que vai delimitar é o coeficiente de aproveitamento. Ele só vai poder funcionar das 6 às 23 horas, eu não vou poder ter uma papelaria 24 horas, por exemplo. Número máximo de funcionários sem restrição, vagas, uma vaga para cada 50 metros quadrados de área construída. Isso vale só para construções novas, as construções existentes que forem ocupadas por uso não residencial. Se você não tiver possibilidade de respeitar o número de vagas, você pode locar num raio de 200 metros essas vagas. Você tem que ter um contrato de locação, um convênio, num raio de 200 metros essas vagas, caso não haja possibilidade de implantá-las dentro do imóvel existente. E no caso aqui não é exigido área de embarque e desembarque. Queria chamar a atenção para vocês aqui de uma coisa que vocês podem se deparar quando vocês forem olhar as características de vagas de estacionamento para o comércio de alimentação. Em algumas zonas, deixa eu ver se aqui aparece, nesse caso não. Nesse caso não, mas se vocês, em algumas zonas no comércio de alimentação, eles estipularam uma vaga para cada 4 metros quadrados de área destinada a consumo. Então, vamos supor, eu tenho uma pizzaria que eu tenho lá 400 metros quadrados de salão, eu vou ter que ter 100 vagas de estacionamento, tá? Então, tem algumas zonas de uso, chama atenção porque realmente assim, é um número extrapolante, assim, é muito grande, tá? Se eu não me engano, é zona mista... Depois eu olho aqui para vocês. Se eu não me engano, a zona mista via local, a gente tem esse problema. Pode passar, então. E aqui, então, quer dizer, o nosso uso de papelaria é permitido, a gente verificou lá, é permitido, tem algumas características que a gente tem que respeitar, mas é permitido. Então, nós vamos verificar se o nosso prédio é permitido nesse terreno também. Lembra que o uso misto só é possível se todas as atividades que nós queremos implantar for permitido no local. Então, aqui na tabela ZM, a zona mista, o uso R2V é permitido. Vocês têm essa tabela aí também. De trás para frente é a quarta. Tá? Então, aí para o uso residencial seria essa tabela. Então, a gente vai lá na ZM. O uso R2V é permitido. Então, eu posso implantar tanto o nosso prédio quanto a zona mista. Vamos ver as características agora de construção. Quantos metros quadrados eu vou poder construir nesse lote? Então, só confirmando, o uso residencial R2V pode se instalar. E eu fui lá no Subprefeitura da Sé, no anexo da Subprefeitura da Sé, olhei lá em zona mista para verificar se, de repente, lá não tinha alguma restrição específica para algum desses dois usos. Não tem, tá? A gente verificou lá e não tem. Só confirmando, então, a nossa largura de via, nós temos 16 metros, então não tenho nenhuma restrição quanto à largura de via para a nossa construção. Aqui está um pouquinho embaçado, mas o de vocês aí está melhor. É o último quadro da tabela. São as características de construção. Essas tabelas, elas sempre serão o quadro 4 de cada subprefeitura. Então, quando vocês acessarem nosso site lá e vocês quiserem saber os índices construtivos, quanto eu posso construir dentro dessa zona, a hora que você entrar dentro da subprefeitura, você vai direto no quadro 4, é sempre o quadro 4 de todas as subprefeituras, ok? Então, aqui, nós vamos lá na linha da ZM2, procurem aí a 1, 2, 3, a quarta linha. A ZM2 de média densidade, nós vamos ver quais são os nossos... A ZM3, perdão, nosso exemplo é a ZM3. Então, é a linha de baixo, de alta densidade. Então, é a ZM3B. Passa mais uma tela, Rá. Então, se vocês olharem aí, o que nós vamos ter? Os coeficientes, olhando aí nas colunas. Volta só uma, Rá. Então, os coeficientes, nós estamos aqui na ZM3B. Então, nós vamos ter de coeficiente mínimo 20%, 0,2. Então, nós teríamos aí 20% mínimo de ocupação desse lote. No coeficiente básico, 2, e no coeficiente máximo, 2,5. Isso vocês vão lendo aqui em cima, tá ok? Então, passa mais uma tela. Então, aqui, eu teria que construir, no mínimo, para uma aprovação de projeto, 240 metros quadrados, se eu quisesse aprovar um único projeto aí, nesse lote. Sem pagar nada a mais para a prefeitura, a nossa construção, no total, entre o prédio
e o nosso comércio poderia ter no máximo 2.400 metros quadrados. E eu poderia chegar até 3.600 caso eu pagasse 1.200 metros quadrados para a prefeitura através da outorga onerosa. Ok? A taxa de ocupação 50%. Então, aqui eu poderia ter 600 metros quadrados por pavimento. Então, se eu fosse fazer apenas o prédio, o edifício residencial, eu teria no máximo 4 pavimentos. Tá ok? Taxa de permeabilidade, 15%. Eu tenho que deixar do terreno 180 metros quadrados livre para permeabilidade, para que possa ser infiltrada a água. Gabarito, a nossa edificação poderia ter no máximo 25 metros, que aí na tabela de vocês localizam esse índice. E o recuo de frente, 5 metros, e recuo lateral de fundo não seria exigido até 6 metros de altura, e a partir de 6 metros de altura teria 3 metros. Volta só um pouquinho a tabela. Então, aqui onde eu busquei esses índices. Então, aqui os coeficientes mínimo, básico e máximo. Taxa de ocupação, 50%. Cadê? Aqui, 50%. A taxa de permeabilidade, 15%. Caso se eu quisesse parcelar esse terreno, fazer vários lotes, eu teria que ter um lote mínimo de 125 metros, que é o lote mínimo, com frente mínima de 5 metros. Acho que está escrito aqui, não está dando para enxergar, mas eu acho que é 5 metros. Aqui é a fórmula de outorga onerosa, que toda palestra me perguntam, eu resolvi colocar. Então, aqui no caso, a fórmula é essa. O CT seria o valor do metro quadrado da área adicional. FP é um fator de planejamento, que ele varia de 0,65 a 1. Ele está previsto no quadro 15 e é dado em função do bairro. Então, cada bairro é uma tabela que diz qual é o coeficiente do bairro. O fator social, de interesse social, ele varia de 0 a 1. E o que dá isso é o quadro 16, em função da atividade. O VT, o valor do metro quadrado do terreno, a gente pega isso através do IPTU, para ter uma ordem de grandeza, mas a prefeitura ela utiliza o valor do IPTU e tem mais uma correção do período, mas como valor de referência dá para usar aquele valor do metro quadrado do IPTU do terreno. E o coeficiente básico que nós tiramos lá da tabela. Então, aqui no nosso exemplo, eu coloquei um prédio de escritórios, por exemplo, na Barra Funda. Eu fui lá na tabela 15, o fator de planejamento era 0,8 para Barra Fundo. O meu fator social, no caso de um prédio de escritórios, é 1. O valor do metro quadrado do terreno, 500. E nesse meu exemplo aqui, o coeficiente de aproveitamento era 1. Então, nesse caso, eu teria R$400 por metro quadrado a mais de construção. Então, dentro daqueles 600 metros que eu podia construir a mais, eu teria que pagar R$400 por metro quadrado dessa área construída a mais. Tá? Então, é muito assim, se você for mais para a periferia, esse fator social, ele diminui bastante, e aí é lógico, o valor do metro quadrado diminui também. Mas na região central, esse coeficiente aumenta e o valor do metro quadrado fica mais alto. Aqui, como considerações finais para vocês, assim, seria, se eu pudesse dar uma dica para todos vocês, eu queria colocar, a revisão da lei está prevista para 2006, então alguns erros que existem na lei, alguns problemas da lei, está prevista a revisão para 2006. Recorrer à SEMPLA, em casos de lacunas da lei. Então, tem coisas que vocês podem se deparar de ler e reler e não encontrar resposta na lei. Então, a gente se reporta à SEMPLA. A SEMPLA, se você fizer um pedido por escrito, eles procuram responder. E algumas orientações normativas já vêm sendo publicadas, corrigindo alguns itens. Se existe uma câmara especializada para isso, eles vão corrigindo alguns erros encontrados. Os vetos, dois itens polêmicos. São 2 vetos, tem 2 vetos da lei que está dando muita polêmica. Um deles é o subsolo, porque como pela lei anterior, o subsolo era considerado área não computável. O que significava isso? Vamos supor, se eu podia construir 2.000 metros quadrados, eu podia ter a minha edificação com 2.000 metros e mais lá 3 níveis de pavimento de subsolo para a garagem. Pelo novo zoneamento, isso foi vetado. Então, dentro dos 2.000 metros que eu posso construir, se eu tiver 600 metros de garagem de subsolo, eu tenho que descontar desses 2.000 e só vou poder construir 1.400. Tá? Então, isso assim, parou as áreas de incorporação. Quem trabalha com incorporação, infelizmente, está parado. Está tendo uma briga política muito, muito forte, muito grande.
Inclusive, ontem eles tentaram votar isso na Câmara, houve uma discussão, houve briga, e acabaram não votando. E a gente acredita que dentro aí dos próximos 30, 60 dias do que a gente ouve, isso deve ser resolvido. Porque isso realmente se torna um problema muito grande para quem depende dessas vagas de garagem para os grandes empreendimentos, porque isso não é só para o uso residencial, é para todos os usos de grandes empreendimentos que necessitam das vagas de subsolo para livre, né, e utilizar o seu potencial construtivo para a construção propriamente dita. E um outro veto muito importante que também está causando alguma polêmica, vocês podem se deparar com aquela tabela, aquele quadro 4 da subprefeitura. Então, você olha lá, vamos supor, na subprefeitura da Vila Mariana, acontece assim, você olhou no mapa, está lá, ZM2/03, por exemplo. Aí, quando você vai olhar no quadro 4, está escrito assim, vetado. Eles vetaram a zona de uso em algumas subprefeituras. Não me perguntem por quê, porque até hoje eu não consegui descobrir. Então, aquela zona está vetada. Significa o quê? Que se o seu lote está dentro daquela zona, você não consegue fazer nada, enquanto eles não resolverem por quê desse veto e derrubarem esse veto. Então, quem tem lote em zonas vetadas, não dá para ser desenvolvido o projeto enquanto não derrubarem esse veto e não resolverem o que vai acontecer com essa zona. E outra dica importante seria vocês se aprofundarem na subprefeitura de maior atuação. Então, a maioria de vocês, eu acredito que tem uma área de atuação, então muitas vezes abrange 2, 3 subprefeituras, e a parte que trata de uso e ocupação do solo, ela tem mais ou menos umas 10 páginas, 8 páginas em cada subprefeitura. Então, vale a pena dar uma lida e se aprofundar naquela subprefeitura e deixar as particularidades para as outras, né, numa necessidade emergente. Aqui eu coloquei o nosso site para vocês, para mostrar como vocês podem localizar. Como já foi dito, a nossa empresa, nós fazemos toda a parte de regularização e aprovação de projetos, tanto na prefeitura, CETESB, bombeiro. Nossa especialidade é essa. E dentro do nosso site vocês podem estar encontrando. Então, o site é www.soluçõesconsultoria.com.br. Dentro da área aqui de serviços, aí vocês vão encontrar lá prefeituras. Dentro da Prefeitura de São Paulo já tem lá o novo zoneamento. Aqui vocês vão encontrar a parte 2 da lei. Aqui onde está escrito anexos, planos regionais de cada subprefeitura. Clicando aí, vocês vão ter todos os planos regionais das 31 subprefeituras. Cada subprefeitura com o seu mapa. Se vocês quiserem anotar, o mapa de uso e parcelamento do solo é o mapa 4 também de toda a subprefeitura. Então, é o quadro 4 com o mapa 4. É o que normalmente a gente acaba utilizando mais. E a parte 3 da lei, que é a parte geral, quando vocês forem aqui nos anexos de quadros e mapas, vocês vão encontrar aqueles quadros de 2A a 2H e o quadro de largura de vias também, que vocês têm impresso aí. Tá ok? Aqui eu estou deixando o nosso telefone de contato, o meu e-mail pessoal. Eu respondo a todos os e-mails, caso vocês tenham alguma necessidade, alguma dúvida, algum caso em particular que vocês precisam de uma solução. Nós trabalhamos tanto com implantação de novos projetos, quanto regularização e ocupação de imóveis existentes e construídos. Um projeto que foi aprovado e construído pela lei antiga, terminando agora, para ele obter a licença de funcionamento, que pela nova lei é proibido, será considerado isso? Não, se você já tem um projeto aprovado... E construído. Vamos supor, você tem um projeto aprovado por um C2, um comércio lá, sim, de alguma coisa. E agora, pela nova lei, é proibido aquela atividade naquele local. Isso. Como você já tem um projeto aprovado, você tem o direito adquirido. Esse proprietário desse imóvel vai poder, o resto da vida dele, alugar ou utilizar esse imóvel para esse uso. É direito adquirido. E os imóveis que forem agora motivos de reforma, sem aumento de área? Reforma sem aumento de área, mas isso foi aprovado? Agora pela nova lei. Mas isso foi aprovado? Porque assim, se você tem não, uso... Foi aprovado, se você não tem... Aprovado. Então, se você tem um projeto aprovado. Para um uso, mesmo um projeto de reforma, sem aumento de área, e manteve o uso, você tem o direito adquirido. Agora, vamos supor, se você faz uma reforma sem aumento de área e mudou o uso para um novo zoneamento, aí você tem um novo zoneamento, aí você tem atividade nova. O que você pode fazer é o seguinte, a partir do momento que você tem um projeto aprovado, você pode aprovar essa reforma mantendo-se o uso que você tem. Eles têm que aceitar, porque é um direito adquirido. Você se instalou lá. Isso acontece mesmo, gente, uma coisa que pouca gente sabe, no caso, vamos supor, nós pegamos alguns casos assim.
que a empresa ela se instalou antes de entrar em vigor a nova legislação. Só que agora, pelo novo zoneamento, ela não é mais permitida. Como documento de prova que essa empresa já existia no local, eles estão aceitando CCM, saiu uma listagem, CCM, contrato social, como prova de que aquela empresa existia antes do novo zoneamento. Ou seja, se ela era permitida pelo antigo zoneamento, ela tem o direito adquirido, desde que ela tenha a construção regular. Tá? Se ela tiver a construção irregular, aí muda tudo, aí se enquadra no novo zoneamento. Mas então ele não pode mais mudar também a destinação desse imóvel, mesmo que ele tenha... Não, ele pode mudar, só que se ele for mudar a destinação, ele tem que mudar para uma destinação permitida hoje. Ele perde o direito de vir. Se amanhã ele quiser alugar de novo para esse comércio que ele aprovou anteriormente, ele pode, porque ele tem uma planta aprovada como comércio. É que hoje você não precisa mais mudar o uso. Então, se você tem uma planta aprovada para o comércio, vamos supor que você quer instalar lá um serviço. Se esse serviço for permitido no local, você não precisa mudar o uso para se instalar. Você pode simplesmente se instalar. Então, ele vai ficar com a mesma planta lá de comércio. Num caso assim, ligado à questão ambiental, no local existiu uma empresa que, por algum motivo, poluía solo, uma empresa lavanderia, química, e hoje, por estar meio a uma zona residencial, pretende se levantar, aí, por exemplo, um prédio. Isso. É sabido que tem que se fazer um levantamento, verificar esse solo e tal. Eu não ouvi falar nada aí. Desse zoneamento não tem nenhuma exigência, porque pode ser aprovado pela prefeitura e recusado, de repente, por alguma norma do Estado, né? Isso. Como ficaria isso? Então, na verdade, o que a gente orienta é o seguinte: sempre, quando você for consultar, quando você estiver adquirindo um imóvel, a prefeitura ela tem uma listagem já de alguns solos contaminados, áreas de regiões contaminadas, tá? Então, a gente sempre orienta a estar verificando, e nós, por exemplo, sempre verificamos, é um dos itens que nós verificamos. Na lei, infelizmente, realmente não cita nada, pelo menos eu não me lembro de ter lido nada que trate da poluição do solo. E quem tá adquirindo o imóvel, ele passa a ser responsável pela recuperação desse solo e arca com todo os ônus aí de recuperação ambiental. Pode ser, inclusive, nem aprovado. Pode ser nem aprovado, exatamente. Tá? Então, isso, normalmente existem laudos, né, que empresas especializadas fazem, até de potencial poluidor, quanto está poluído, quanto gastaria para... Isso é até possível, né, da despoluição. Sim. Eu gostaria de perguntar à senhora, essa nova lei, a senhora considera ela um avanço, um retrocesso ou um misto das duas coisas em relação à anterior? Eu considero ela um misto, mas, assim, de opinião pessoal... Eu sempre falo nas minhas palestras o seguinte: a gente tem que ter um pouco de paciência com a lei. Porque assim como foi implantada uma lei lá em 76, a lei que a gente estava utilizando há 30 anos e que todo mundo estava acostumado, essa lei é nova. Então, depende da própria prefeitura se preparar para poder estar atendendo as pessoas, da gente que está no mercado imobiliário conseguir ir se adaptando a ela. Então, tem coisas melhores e tem coisas piores na lei. Tá? Principalmente o potencial construtivo, ele foi reduzido em muitas zonas. Então, em zonas, por exemplo, como era a zona 3, que você podia construir 3 vezes a área do terreno, se transformou numa zona mista, hoje você pode construir 2 vezes, chegando a 2,5, pagando por isso em algumas subprefeituras, né? Assim, chegando a 2,5 ou 3, dependendo da subprefeitura, mas você tem que pagar. Então, assim, o que a gente ouve falar é que a prefeitura ela tirou um direito que nós tínhamos para depois repassar com outorga onerosa. Mas a gente tem que entender que isso realmente foi um plano criado pensando na melhoria da cidade. Então, não tinham só pessoas interessadas lá em arrecadação, né? Então, tem temas muito interessantes, coisas legais na lei que melhoram. Infelizmente, assim, em 1h30 eu não consigo passar para vocês tudo de inovação que tem da lei. Mas tem coisas boas e coisas ruins. Na ZM1 local, só é permitido construção não residencial até 250 metros? Isso, é um problemão. Não só na ZM1 local, como na ZCLZ1, ZCLZ2, na maioria dos corredores, é permitido no máximo 250 metros quadrados de área construída. Significa que se o lote tiver 1.000 metros, você só vai poder construir 250. Ainda que o seu índice construtivo permitiria você construir mais. Tá ok? Mas como é local? Na local é só 250 metros. Tá? Isso que delimita é o quadro 2D,
Tá. E o plano regional estratégico, ele está junto dentro da Lei 13885, dentro do Diário Oficial? Dentro do Diário Oficial. Ele está na parte, volta no nosso site, ele está na parte 2 da lei. Tá. São os 31, são anexos, né? São 31 livros ou anexos, como eles chamam. Tá, porque dentro da lei tem todas as regionais, quer dizer, se você está atuando numa região, você busca a sua regional que está lá dentro, você busca pode primeiro tirar o quadro mapa, geral, tudo. você busca Tá. primeiro o quadro geral, que é do quadro A a 2H, e depois você vai na subprefeitura que você está trabalhando, ver a legislação específica da subprefeitura. Mas é muito importante sempre saber, identificar qual é a subprefeitura? determinação da via, né? Da via. Então, Se é isso é feito estrutural, através... coletora ou local. Ali na parte... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nessa parte 1 da lei, aqui, ó, nesse anexo, aqui vai ter o quadro de vias estruturais e de vias locais, de vias estruturais e coletoras. Então, vocês vão entrar lá, procurar, não busca mesmo do computador, vocês podem até imprimir, só que a impressão fica mais ou menos umas 100 folhas, tá? Mais um pouco, deve dar umas 150 folhas, eu tenho ele impresso aqui. Então, você busca se está na tabela de vias estruturais, se não tiver na tabela de vias estruturais, você procura na coletora. Se não tiver na coletora, ela é uma via local. Em caso de dúvidas, em algumas subprefeituras, eles têm a listagem também como um anexo, mas isso não é para todas. Em dúvida, liga para a gente dá uma força. Alô? Onde for obrigatório o recuo, deixando o recuo no pavimento térreo, se no andar superior, aí com uns 3 metros de altura, avançar a construção, é ilegal ou aí pode? O recuo é só no piso? Não, o recuo, como eu falei, o recuo seria aquela distância do muro até a edificação, tá ok? Para quem não conhece. O recuo, ele tem que ser respeitado ali, como eu expliquei, até 6 metros de altura, você pode encostar nas laterais e no fundo. Tá? Então, vamos supor, os 2 primeiros pavimentos, eu poderia ter uma construção encostada nas laterais e no fundo. A partir do 3º pavimento, nesse nosso exemplo, eu teria que recuar, teria que deixar 3 metros de um lado, 3 do outro e 3 nos fundos. E o recuo de frente, a partir do térreo até o último pavimento. Então, o recuo tem que ser respeitado em todos os pavimentos onde ele não é permitido. Oi? Não, 2 pavimentos eu falei. Então, os 2 primeiros, um pé direito de 3. Os 2 primeiros eu poderia encostar nas laterais e no fundo. O 3º eu já não poderia. Eu teria que recuar 3 metros de cada lado e 3 metros no fundo. 2 pavimentos com o pé direito exagerado. Isso. Só para ficar um número redondo. Pode fazer. A lei de vilas, ela tem uma legislação à parte, né? E continua em vigor. Isso, a lei de vilas continua em vigor. O decreto 45.817 saiu algumas restrições especiais para vilas. E uma coisa muito importante é que quando você se deparar com um lote que esteja numa quadra onde tenha uma vila, você tem que respeitar num raio de 20 metros dessa vila a altura máxima de 15 metros da sua edificação. Então, ainda mesmo que a subprefeitura, na sua zona lá, fala que você pode ter uma altura de prédio de 25 metros, se você estiver numa quadra fiscal, que tenha uma vila, do raio de 20 metros dessa vila, só pode ter edificações de, no máximo, 15 metros de altura. Então, é sempre importante a gente verificar se na nossa quadra tem uma vila. Se tiver, a altura da edificação muda o limite da altura da edificação. Compra toda a vila. O meu nome é Jaime. Boa noite. Eu tenho uma pequena dúvida aí na relação entre o comprador e o vendedor do lote. Na relação da edificação, o construtor, naturalmente, ele vai desvalorizar o terreno em relação ao proprietário do terreno. Isso aí não vai causar um prejuízo nessa relação entre o proprietário do terreno e o construtor? Acho que vai haver uma tendência do terreno cair. O que se fala é o seguinte, até por conta dessa parte do subsolo ser considerado área computável, o que se fala é que os proprietários de terrenos, eles estão mantendo os seus preços normais, como se nada tivesse acontecendo. Só que o custo da construção, dessa forma que está, vai ficar muito mais alta. Né? Então, a tendência seria o quê? Que os terrenos caíssem um pouco o preço para que a construção ficasse viável, o custo da construção ficasse viável, um preço compatível com o mercado. Né? Então, isso é o que se fala. Então, que os preços estão sendo mantidos
infelizmente, e que o custo da construção aumentou justamente porque os índices se diminuíram. Então, num terreno que eu podia construir, de um lote de 1.000 metros, eu poderia construir 3.000, eu vou poder construir só 2.000 agora. Então, quer dizer, os meus 2.000 metros vão ficar mais caros de área construída. Em relação ao construtor, poderá haver um estoque de terrenos e o mercado não adquirir mais o terreno. Com certeza. O proprietário poderá segurar e não existe. Com certeza. Isso eu acho que é uma acomodação do mercado, né? Isso vai acontecer e a gente vai ter que esperar uma acomodação, a regularização de alguns itens polêmicos para que isso seja... Essa altura de 15 metros que foi feita de vila é na nova legislação? Já tinha na anterior já? Na nova legislação. É nova. Então, quem protocolou até janeiro não tem esse problema, por exemplo? Não, mas cuidado, em quem protocolou até janeiro, se for indeferido e perdeu já, o prazo, já você tem entra... Tudo. Aqui lá na E outra coisa que aconteceu muito, houve uma corrida de protocolos de processo para se ganhar o número do processo com a intenção de depois modificar a planta, porque como sabia que ia entrar em vigor em fevereiro, muita gente protocolou um processo mais ou menos para poder ter o número do processo e garantir, principalmente o subsolo, e agora eles não estão autorizando modificativos muito grandes nos projetos. Isso não está regulamentado, mas não está sendo aceito grandes modificações de projeto. É caracterizado na prefeitura ou simplesmente pela concepção da gente só? Não, é caracterizado. É aprovado. Normalmente, quando se aprova, a vila ela é caracterizada por uma aprovação de vila. Ela tem uma legislação específica, tem o tipo de construção específica, a regulamentação, a área mínima necessária. Não, inclusive, você pode identificar na quadra fiscal, você consegue identificar as vilas. Sei, não, mas ali não é uma vila. Bem ali onde tem um posto de gasolina? Não, ali não é vila. Ali não é vila, não. Ela parece, porque a rua é muito estreita, mas não é. Não, mas ali não é uma vila, ali é certeza. Eu fiz FAAP. Todo lado, é. Não, lá não é uma vila. É só um esclarecimento com referência... Espera só um pouquinho, deixa eu isso aqui. Esclarecimento com referência ao terreno de esquina. Sim. Ele não é viável o negócio? Não, não é que não é viável, é que não está regulamentado. Então, antes, pela legislação anterior, o que a gente tinha? Quando você se deparava com um terreno de esquina, a gente colocava o recuo de frente em uma das frentes, normalmente na frente da via de maior largura, de maior importância. Então, vamos supor, o recuo de frente é 5 metros, a gente deixava 5 metros na via de maior importância. E no recuo secundário, que a gente chamava que era da outra via, a gente deixava 4 metros, que a gente chamava de recuo secundário. Isso não foi previsto na lei. Então, eles dizem que a gente tem que esperar um decreto dizendo que na via secundária, quer dizer, na segunda rua, você vai ter que respeitar 5, ou 6, ou 4, enfim. Pois é, então os negócios hoje estão interrompidos. Infelizmente, quem tem terreno de esquina, você não consegue saber o que você projetar. Tá? Então, tá parado os terrenos de esquina. Tá, obrigado. Boa noite, senhora Sarney. Boa noite aos colegas. Boa noite. Se daria para a senhora só dar um parecer sobre as EIs, sobre essa área de zoneamento social, por favor. Eu não quis abordar esse assunto porque é um assunto polêmico e ele é complexo, mas, de qualquer forma, as EIs, o que acontece? Quando vocês se depararem com as EIs, ela tem legislação específica também. Quem precisar, eu tenho o número do decreto aqui comigo. Mas o que trata na lei, na 13885 das EIs é o seguinte: as EIs, quando você se deparar com terreno em EIs que esteja ou com favelas, ou com cortiço, ou terrenos deteriorados, ou que você tiver, vamos supor, um lote que tem uma área construída em EIs 1 e 2, um lote com mais de 250 metros, e em EIs 3 com mais de 500 metros, se você vier a demolir essa construção para uma nova construção, você obrigatoriamente tem que construir uma certa porcentagem, dependendo das EIs, tem uma porcentagem diferente, mas que varia de 70% a 80%, de edificações de habitação de interesse social e habitação de mercado popular. Ou se você tiver um terreno que eles chamam subutilizado, então, vamos supor, você tem um terreno lá de 50 mil metros quadrados, terreno enorme, e desses 50 mil metros está ocupado, sei lá, 1.000 metros quadrados, e não atingiu o coeficiente mínimo de aproveitamento, quando você for aprovar um projeto para aquele local, obrigatoriamente uma porcentagem desse lote vai ter que ser destinada à habitação de interesse social e habitação de mercado popular. O que é isso? São habitações para famílias até 6 salários mínimos ou 16 salários mínimos. E isso também, o preço da habitação é regulamentado pela Caixa Econômica. Tá? Então, assim... Oi? Isso. Tá? Então, assim, quem tiver interesse, tiver uma necessidade de ZEIS, é que, assim, ZEIS é muito complexo. Se eu começasse a falar aqui, dá pelo menos, assim,
umas 4 horas de... Oi. Sarney, ZM1 não tem outorga onerosa, né? Não tinha feito esse comparativo ainda. Não tem outorga. Não tem. ZM1 não tem outorga. Pelo menos os quadros que eu olhei aqui, não tem. E tem algumas zonas de proteção que o lote mínimo é 250 metros? Tem. Zona de proteção que o lote mínimo é 250. Isso que delimitou foi a própria subprefeitura. Ah, tá. Porque isso mesmo zonas 2, em várias regiões de São Paulo, que era zona 2, e que virou ZMP, não sei o quê, que isso, não pode ser lote menos que 250 metros. Isso. Então tem muita gente que está vendendo terrenos, áreas para fazer sobrados, e só pode fazer uma unidade. Mas assim, se o lote, se você já tinha um projeto aprovado e o lote foi regulamentado anterior à lei, você permanece. Esse lote mínimo vale para você fazer o parcelamento. Se você já tem um lote que está com 125 metros, ele está registrado, vale a sua anterioridade. Você não tem que agora juntar 2 lotes de 125 para construir. Para dividir. Sim. Mas aí, se for germinada, a casa germinada, ele pode. No decreto 45.817, tem um artigo que ele dá um valor mínimo, que se não me engano é 62, metade de 125, ele dá um valor mínimo para casas germinadas. Tá? Boa noite, meu nome é Paulo. Eu gostaria que a senhora falasse a respeito do subsolo, se vai haver uma alteração ou não. Olha, a previsão e a crença é que sim, porque senão o mercado, os incorporadores cruzam os braços e disseram que vão sair de São Paulo, né, os grandes empreendimentos. Então, assim, a minha opinião pessoal é que não sai esse ano ainda, porque a briga está sendo muito grande. Ontem, quem acompanhou aí a tentativa de votação na Câmara, saiu bate-boca entre PT e PMDB, então foi assim, a briga mesmo. Realmente a briga está forte. O Secov está pressionando, quer dizer, as instituições envolvidas, os empresários estão pressionando para que se saia o mais rápido possível. Opinião pessoal é para o ano que vem. Opinião que eu ouço falar dentro dos bastidores é que dentro dos próximos 30, 60 dias deve ser resolvida essa situação. Por favor, queria saber 2 aspectos. Numa rua com menos de 10 metros, sim, nem o CEPAC salvam a construção de 125 metros ou 250 metros. Não, salva pelo seguinte, o CEPAC, ele só é possível através de operações urbanas, é diferente da outorga onerosa. A outorga onerosa é o potencial construtivo a mais que a gente pode comprar em toda a cidade, através da nova lei. O CEPAC, ele só é possível de compra através de leilão e só é possível nas áreas de operação urbana, que são áreas delimitadas na prefeitura, que existe a legislação específica. Então, quando você se deparar numa área que estiver numa área de operação urbana, a lei de operação urbana prevalece em relação à lei de parcelamento do solo. Porque aí você vai poder construir mais desde que você pague através de CEPACs. Tá. Uma segunda pergunta, por favor. Esses galpões industriais, que na mudança de uso, por exemplo, um galpão que está aprovado para a indústria, numa mudança de uso, vamos dizer, para um comércio, a prefeitura obriga que se efetue uma nova planta. Isso permanece ou agora em qualquer galpão a gente pode colocar qualquer atividade não poluente? Peraí, faça sua pergunta de novo, por favor, tá, só para entender o raciocínio. Os galpões, industriais, todos eles têm uma ocupação em planta, uso industrial, ou, né? Tá. Se eu tiver um galpão em que o uso consta como industrial e eu quiser colocar, vamos dizer, um uso de serviços, isso, uma atividade nada poluente, isso, eu continuo obrigatório a entrar com planta? Isso aprovar uma nova planta? Não. Não, agora não. Se você for colocar um uso de serviços num galpão industrial ou comércio, atacadista, enfim, se o uso for permitido no local, você pode entrar só com a licença de funcionamento. Só que o que normalmente acontece é o seguinte, normalmente a empresa que vai ocupar, ele vai fazer alguma reforma. Tá? Então, é difícil uma empresa, a menos que saia uma e entra outra, mas normalmente quando sai uma indústria e entra uma prestadora de serviço, provavelmente ele vai fazer alguma reforma. E aí essa reforma, sim, você tem que entrar com aprovação de planta. Tá? Mas se não tiver reforma, ele simplesmente for ocupar o imóvel, ele entra direto com a licença de funcionamento. Direto com o termo de consulta e depois a licença de funcionamento. O plano diretor, ele delimita a área que é de outorga onerosa
Nas ZEIs? Qual a área, né? A área de ZEIs, sim. A área de outorga, não. A área de ZEIs, ela está delimitada nos mapas. Nos mapas, então, mas não fala onde tem a outorga. Não, a outorga é através dos quadros, que aí você vai delimitar se tem outorga ou não, se é possível a outorga ou não, através do coeficiente. Se o coeficiente for maior, ou se o coeficiente máximo for maior, é porque você pode comprar a outorga. Isso, você pode comprar a outorga. Né? Pagar a outorga para comprar potencial. Por favor, mais uma pergunta. Com referência às vezes ainda, a senhora disse que... Fala só mais um pouquinho mais A alto. senhora falou um exemplo de um cortiço, por exemplo. Se esse uso for destinado no próprio imóvel, tem essa restrição. Isso abrange as imediações? Não, quer ver? Volta aquele mapa da sede, deixa eu ver se dá para mostrar para vocês, para enxergar. No mapa, ele está delimitado a área que é considerado como ZEIs. E aí, para você ter certeza se o lote que você está adquirindo, está vendendo, está dentro de uma ZEIs, você tem que procurar a subprefeitura e olhar a planta quadra fiscal. Porque existem muitas regiões que têm cortiços, né? Mas, não, mas isso não tem a ver, vamos supor. Só vai valer essa lei de cortiço se ela tiver em ZEIs. Se o cortiço estiver numa ZEIs delimitada no mapa. Se eu consigo... Aqui, ó, por exemplo, tá vendo esse... Tá ruim de ver, mas aqui tem tipo de uma achura diferente. Ele é como se fosse uma colmeia. Então, ele está dizendo que aqui, próximo a essa linha do trem, ali tem a Vitorino Camilo, aqui próximo à linha do trem, nessa região da Sé aqui, ele tem uma ZEIs. Então, se eu for construir qualquer coisa, tem um lote nessa região aqui delimitada pela ZEIs, eu tenho que verificar se ela não se enquadra, ou como um lote subutilizado, ou com cortiços, ou com construções deterioradas. Não, essas propostas de mudança, eles até recebem, né? A revisão deve ser está prevista para 2006 e cada subprefeitura está estudando a sua necessidade, os seus problemas causados com o zoneamento, para que em 2006 seja algumas coisas alteradas. Pode ser alterado para melhor ou para pior. Não. 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 A menos que ele prove que ele está instalado anterior à lei. E se anteriormente à lei ele era permitido no local. Tá? Normalmente eles pedem, por enquanto, eu não sei como vai ficar, mas por enquanto a gente recolhe antes. Na hora que você vai aprovar o projeto, na hora que está aprovando o projeto, você já recolhe. Não dá para pagar depois do habite, não. Na aprovação do projeto, você já tem que recolher. O que eles fazem é um parcelamento, se eu não me engano, de 5 a 10 vezes. Eu não me lembro agora, mas... É o seguinte, me informa só que é um pouco saindo desse assunto. Para se fazer um estacionamento de veículos para locação, a prefeitura mudou alguma coisa quanto à exigência de permitir a estrutura de madeira? Ou exigindo de madeira para a estrutura metálica ou não? Não, isso é Código de Obras. O Código de Obras continua vigente e prevalece o que estava anteriormente. O que mudou para estacionamento é o tipo de ocupação. Sei. Então, eles tratam o estacionamento com alguns benefícios de construção. Sei. Tá? O uso de estacionamento. Mas quanto à estrutura de segurança, Código de Obras continua vigente. Obrigada. Obrigado mesmo.